Olá, sejam muito bem-vindos ao Segurança Patrimonial, um programa que tem como objetivo levar conhecimento para você que quer construir e aumentar o seu patrimônio de forma segura. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância: as mudanças trazidas pela reforma tributária que impactam diretamente os brasileiros. Para enriquecer essa análise, contamos com a presença do senhor João Batista Soares, auditor fiscal da Receita Estadual, vice-presidente do Sinfasfisco, Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, pós-graduação em Auditoria pela UFMG, pós-graduação em Contabilidade Governamental, pós-graduação em Direito Tributário pela PUC Minas. O senhor João Batista possui uma ampla experiência e um profundo conhecimento sobre o funcionamento do sistema tributário brasileiro. Muito obrigado, senhor João Batista. Eu que agradeço, obrigado, Renato, por me convidar, e queria parabenizar realmente por esse projeto que você tem desenvolvido aí para discutir temas relevantes, que eu tenho certeza que vai trazer muito benefício para a população. Muito obrigada. Bom, nós vamos começar a falar de um tema que é imposto, né? E sempre que falamos em imposto, a sociedade já entende como algo negativo, ou seja, já vai mexer no meu bolso, né? Isso eu não posso. Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas a importância do tributo e a função dos tributos, por gentileza. Antes, realmente é uma palavra que incomoda, né? Porque o próprio nome imposto já dá a impressão de algo imperativo. Que impôs, né? Então, Mas a Constituição, no Estado Democrático de Direito, a Constituição toda reza, ela já começa logo no início da Constituição, no artigo 3º, lá inciso 3, a respeito da função da República Federativa Brasileira, né, num Estado Democrático de Direito, que tem como o social um ponto bastante importante, que é justamente o que ela erradicar a miséria, e as desigualdades sociais e regionais, né? Então, e a função do tributo é justamente o Estado criar o Estado distribuidor. Ele arrecada o tributo justamente para combater as desigualdades sociais, distribuir os recursos e oferecer políticas públicas como saúde, educação, segurança e tantas outras medidas necessárias para que tenha harmonia dentro de uma sociedade, de um convívio social, e melhora a qualidade de vida de toda a sociedade, né, de modo geral. Sem o tributo, o Estado fica impossibilitado, né, de oferecer para a sociedade, em especial os mais necessitados, né, um acesso à educação, um acesso à saúde. E o que as pessoas entendem talvez como algo negativo é porque algumas pessoas entendem que não existe uma contrapartida, né? Embora exista o serviço social, o Estado ele atua, né? Nós encontramos isso com muita frequência, mas eu vejo que as pessoas entendem isso como algo negativo por não ter uma plena contrapartida, né? E essa é uma situação complexa. Mas existe uma diferença muito grande, e aí, inclusive, nós conversamos antes, né, sobre isso, sobre a tributação sobre o consumo e a tributação sobre o patrimônio. E isso eu acho que é o que a reforma tributária vem aí modificando um pouco, né? Então vamos explicar um pouco para as pessoas o que seria essa tributação sobre o consumo, o que seria a tributação sobre o patrimônio. O grande problema do Brasil, realmente, nós temos essa situação, realmente, as pessoas cobram, né, que não vê muito retorno do tributo pago, mas também é um problema cultural, acho que a população precisa ser educada a respeito disso. A gente tem realmente uma matriz tributária muito retrógrada, é uma das piores do mundo. Eu cito aí de 190 países, a gente está em 84º lugar do pior do mundo aí. Por quê? Nosso sistema tributário ele é muito voltado para consumo. Existe qualquer país desenvolvido no mundo que se diz sério, geralmente a tributação ela é voltada muito mais para o patrimônio e renda, ou seja, ela deve incidir sobre aqueles indícios de riqueza. E quando você tributa somente o consumo, na verdade você pega toda a população, de um modo geral, inclusive gente que vive numa situação de miserabilidade, de tal maneira que a carga tributária recai tudo em cima dele. Para ele, porque essa população mais carente, às vezes o alimento, a roupa que veste tem um peso enorme. E é triste a gente assiste até hoje ainda a tributação recair somente sobre o consumo. O consumo seria o quê? Tudo que você compra aí realmente é bem embutido numa carga tributária muito pesada, de tal maneira que fica inviável para muitas pessoas da população comprarem, enquanto as pessoas de nível, pessoas que realmente têm um padrão de vida maior,
que corresponde aí a 1% da população, para eles isso aí não tem peso nenhum no orçamento, mas para a população mais carente é um peso enorme. Claro. Até para exemplificar, né, e deixar bem claro assim, para as pessoas como que funciona essa tributação sobre o consumo. Então, ou seja, se uma pessoa compra um pacote de arroz ali por R$ 30, e nesse valor do pacote de arroz existe um tributo, vamos colocar exemplificando aqui, tá? R$ 10 é referente à tributação. Para quem recebe um salário mínimo, R$ 10 é o impacto. Para quem recebe 10 salários mínimos, R$ 10 continua sendo um outro impacto, mas de uma forma muito desproporcional. Então, Exato. por isso que a população menos favorecida, ela tende a ter, ela sofre mais com o encargo tributário, por quê? Porque é uma alíquota única, né, uma alíquota fixa, não tem uma diferença, o que é diferente, por exemplo, da alíquota progressiva, né, e isso faz com que a sociedade tenha realmente um peso muito grande nesse encargo tributário. E aí tem a diferença da alíquota regressiva e a progressiva, né? Como é que funciona um pouco? Explica para a gente um pouco sobre a tarifa progressiva. Justamente a questão da progressividade tributária justamente a diferença que há ela existe para caracterizar a diferença entre imposto sobre patrimônio e renda e imposto sobre consumo, porque o imposto sobre consumo ele é regressivo, porque, igual eu falei, os estudos apontam aí que o cidadão que ganha lá até 2 salários mínimos, ele arca com a carga tributária de praticamente 54%. E aquele cidadão que ganha mais de 30 salários mínimos, a carga tributária para ele do imposto sobre consumo é 29%. Imagina, então, para os ricaços, realmente, não representa nada. Isso aí é 1, 2, 3%. Então, não tem nenhum peso. Agora, para a população, realmente, que ganha até 2 salários mínimos, isso aí realmente fica totalmente inviável. Então, é um imposto extremamente regressivo, o imposto sobre consumo. A única categoria de imposto realmente que dá para falar em progressividade são só os impostos sobre patrimônio e renda. Imposto de renda, imposto sobre colocou aí IPTU, propriedade, imposto patrimonial mesmo, de modo geral, qualquer propriedade que você tenha, que você pode colocar uma alíquota progressiva de acordo com o valor do bem. Que é o que acontece com o imposto de renda, né? Você Exato. Contribui com uma alíquota maior a depender da sua renda, a renda oferida ao longo do ano. Então, você tem ali uma progressividade no tributo. É o que chamam de justiça social, justiça fiscal, né? Só que, por vezes, isso ainda também não acontece, né? E agora nós estamos vivendo um momento, mas antes de entrar na reforma tributária, eu gostaria de fazer um comentário que eu percebo, às vezes, das pessoas, e o senhor falou agora da função dos tributos, a importância dos tributos, principalmente sobre o patrimônio, porque as pessoas perguntam assim: eu tenho um carro, eu comprei um carro, paguei com meu dinheiro, comprei a casa, paguei com meu dinheiro, por que eu preciso pagar IPVA todo ano? Por que eu preciso pagar IPTU todo ano? E muitas vezes a pessoa não entende, realmente ela não entende, ela não sabe o porquê que é um patrimônio dela e ela tem esse encargo tributário anual, né? Vamos explicar aí para as pessoas, talvez algumas pessoas não vão ficar felizes em entender que elas precisam pagar esses impostos não, né? Tem, por exemplo, o imposto sobre patrimônio, por exemplo, patrimônio e renda realmente é uma política tributária que o país tem, mas muitas vezes realmente a gente pode considerar injusto, porque você vê, a gente vai falar sobre a questão de elisão fiscal aí, por exemplo, você vê muita prática de elisão fiscal por poder de lobby, né? Você vê a Localiza, por exemplo, ela paga somente 1% sobre IPVA, então ela tem um poder de lobby, consegue pressionar para pagar um valor bem aquém do que a população, de modo geral, que paga 4%. Mas a função do tributo é justamente isso, tirar um pouquinho de cada um, né, pessoa que tem condições, para realmente repartir, distribuir para aquelas pessoas realmente que não têm condições ou vivem numa condição realmente muito quase que miserável, a grande maioria da população brasileira ainda, a gente assiste isso. Então, o direito e o governo tem que tratar de forma desigual essas pessoas realmente que vivem desigualmente. Então, essa é a função do tributo, tirar um pouquinho de cada um, de acordo com a sua capacidade contributiva, e distribuir para aquelas pessoas e criar políticas públicas, né, para ter realmente qualidade de vida, bem-estar social, que essa é a função do tributo. Perfeito. E nós vivemos nesse momento agora, né, a reforma tributária, os impactos da reforma tributária, e nosso sistema tributário é um sistema arcaico, né, um sistema oneroso e absolutamente complexo. Ontem nós conversamos rapidamente, falamos sobre ICMS, né, uma pessoa que fala que ela é especialista em ICMS, que ela sabe tudo de ICMS, eu realmente gostaria muito de entender essa pessoa, porque no meu entendimento, é impossível, né, saber tudo sobre ICMS, porque são várias legislações, normas, regulamentos, enfim. E a reforma tributária, pelo menos a ideia inicial,
é, de alguma forma, simplificar esse sistema, o sistema tributário, que é um sistema arcaico, né? Desde a Constituição de 88 fala-se em uma reforma tributária, mas hoje nós estamos com uma norma, uma lei criada em 1964. Então, imagine, estamos em 2025 e as normas vigentes desde então. E qual que é a opinião do senhor com relação à reforma tributária? Nós vamos conseguir alcançar, de fato, pelo menos essa simplificação no primeiro momento? A reforma tributária que foi aprovada no Congresso agora através da PEC 132, né, que virou a emenda constitucional, quer dizer, a emenda constitucional 132, realmente ela vai tratar somente praticamente do imposto sobre consumo, embora tenha tratado um pouquinho lá do ITCD, que o ITCD, de acordo com o estado, aí pode ser ITC, varia de estado para estado. Então, ela focou mais no imposto do consumo, mas deu uma grande realmente contribuição quando tem o objetivo de simplificar sobremaneira realmente a questão tributária, que é o que eu sempre falo aqui, é um termo muito, muito badalado aí, que assim, a gente vive uma situação, o ICMS é um tributo nacional e ele é cobrado de forma estadual, então a gente virou isso aí, esse manicômio tributário que a gente assiste hoje, mais de 10 mil legislações aí entre os estados aí, que ninguém consegue acompanhar realmente, até a gente que é da área, que trabalha com isso diariamente, tem sempre que atualizar, porque muda diariamente. Você pode ver, se você abrir o Diário Oficial hoje, você vai achar várias normas lá, alterando a legislação. Então, é um negócio desumano. Então, a grande vantagem, eu acho, é a simplificação do imposto sobre consumo, que ele vai criar uma legislação unificada nacionalmente, um decreto, vai criar o comitê gestor que vai gerir toda essa arrecadação e distribuir com os estados nos moldes do que é o Simples Nacional hoje. Vai arrecadar e automaticamente o sistema já vai direcionar para os estados, sem que haja perda e nem aumento de carga tributária. O objetivo da reforma tributária é manter a mesma carga tributária, inclusive tem um período de transição enorme que vai chegar até 2033, né? Não, vai chegar, na verdade, até 2099, até, porque o período de transição o governo federal vai cobrir qualquer perda que o estado ou o município tenha nesse período de transição, para evitar realmente perda de arrecadação. Então não vai deixar ninguém ter perda. Ao mesmo tempo, não vai deixar também ter aumento de arrecadação, ou seja, a carga tributária vai manter, está na fase embrionária ainda realmente em teste, vai começar a vigorar a partir de 2026 já com alguns testes lá, e 2027 já alguns tributos já vão entrar em vigor, mas no caso do ICMS, que vai virar IBS, vai começar em vigor mesmo a partir de 2029, que ele vai ganhando força, vai reduzindo o ICMS, aumentando o IBS, até em 2033 zerar e ficar só o IBS. Isso. E um ponto importante que o senhor tocou, com relação em especial ao ICMS, sobre a guerra fiscal, né, senhor João Batista? É uma situação muito complexa para os estados, porque começa a oferecer uma posição diferente, um benefício, e aí migra a empresa para um determinado setor, as empresas tentam se organizar ali por meio de um planejamento, e essa guerra fiscal realmente, ela tende, no entendimento do senhor, ela tende a diminuir ou acabar com a reforma tributária? Acho que outra vantagem realmente enorme da reforma tributária é justamente que vai eliminar praticamente a guerra fiscal, porque hoje a gente assiste aí absurdo, né? Na verdade, quem tem poder de lobby consegue pressionar muito o governo e consegue benefícios fiscais, e sob o discurso de guerra fiscal, mas por trás disso também tem a questão de financiamento de campanha, tem todo um jogo político que anda no submundo dessa guerra fiscal. Então, a reforma tributária vai acabar com essa guerra fiscal e vai criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que vai direcionar realmente os benefícios para aquelas regiões ou aquelas empresas que estão em situação assim, em locais ou mesmo em situação estratégica, que precisa ser incentivada. Então vai ser inclusive uma legislação federal complementar. Então vai acabar realmente com essa zorra realmente que virou nosso sistema. Porque abriu-se um precedente no passado, né? E com isso os estados começaram a enxergar uma possibilidade de atrair investidores, atrair empresas. Só que eu sempre me falo muito com as pessoas sobre isso. O consumidor é sempre o que, no final, ele paga o preço, né? Por quê? Se você encontra uma empresa que ela trabalha em Minas Gerais, ela tem um foco todo em Minas Gerais, mas
é melhor receber a mercadoria, vamos colocar um exemplo aqui de uma empresa que trabalha com produtos importados, receber o produto por um outro estado que traz um benefício maior. Só que ela tem que transferir essa mercadoria para Minas Gerais de alguma forma. Então, a logística, o custo da logística, tudo isso vai ser incluído no preço e quem vai pagar por isso é o consumidor no final. Então, o planejamento tributário, por vezes, ele sim, ele organiza o sistema da empresa, eu acho extremamente importante, mas o consumidor, por vezes, ele paga por um deslocamento, ele paga pela logística e o preço do produto ele acaba não chegando na ponta, no valor, com esses benefícios fiscais que a empresa sentiu no primeiro momento, né? Então, eu acho que isso é um fato importante, eu acho que a reforma tributária, de fato, vai trazer isso como algo positivo aí e, de alguma forma, criar uma forma mais padronizada, né, com relação, em especial, o ICMS. Só para que as pessoas entendam, né, nós estamos falando muito em reforma tributária, a ideia da reforma tributária, a ideia não, né, o que já é consolidado, né, pela emenda constitucional, é você substituir a tributação, né, nós vamos ter o IVA dual, que ele vai subdividir em CBS e IBS, né, e com isso existe a substituição do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS. Então esse é o objetivo aí da reforma tributária, em um ponto específico, ela é extremamente abrangente, mas é um ponto importante, né. Produção, coloca a primeira tela, por favor, vamos falar um pouquinho do nosso cenário atual, né, e essa tela, inclusive, eu até agradeço, o senhor disponibilizou a tela para a gente, com algumas informações que eu entendo de extrema importância, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente desse cenário atual do imposto no Brasil. Então a gente já vê aí na tela as mudanças principais que vão ocorrer com a reforma tributária, né, que já foi aprovada e que vai estar começando a ser implementada. Então essa questão da cobrança da origem e a profusão de legislação dos tributos, né, e alíquotas, então isso aí vai acabar praticamente, vai ter uma alíquota de referência. E, a legislação são enormes, tem alta, igualzinho eu soltei aí, né, a alta regressividade do tributo, se vai acabar, não vai acabar, não vai minimizar, porque o imposto sobre consumo, por natureza, ele é regressivo, né? O tripé da carga tributária, né, o consumo representa praticamente no Brasil, está aí, ó, a diferença é um absurdo, isso aí, qualquer país civilizado do mundo é o contrário. Imposto do patrimônio e renda é 75%, imposto sobre consumo que gira em torno disso aí, 20%, 25%. E aqui no Brasil nós estamos todos cabeça para baixo. E quem paga por esse 75% é a população mesmo, realmente que é penalizada com isso. Exatamente. Nós estamos a questão da falta da transparência da real carga tributária, que não vem nem constar na nota fiscal, a legislação atual vai prever essa questão de constar lá o valor do tributo pago. O que a pessoa paga efetivamente, a guerra fiscal, a gente chama de manicômio tributário, e a alta complexidade realmente da legislação nossa. Quer dizer, acaba prejudicando a produtividade e a competitividade industrial do país, porque realmente é uma legislação que exige um esforço. Na tela seguinte, aí, se for passar, vai ver realmente como é que é o custo do Brasil em relação a essa questão do tributo hoje do ICMS, né? Eu preciso confessar que essa palavra manicômio tributário eu vou adotar para a vida, viu? Se eu ouvir com o senhor, eu vou adotar para a vida. Por favor, pode passar a segunda tela. 11,7 tri, a carga tributária girou em torno de 32% do PIB, né? 32,5%. Hoje, atualmente, a gente assiste mais ou menos em torno de 750 a 800 bilhões de renúncia fiscal, né? Quer dizer, benefícios que realmente são dados aí a alguns grupos lobistas, guerra fiscal. Temos aí 800 bilhões de sonegação, né? Vamos falar um pouco dessa sonegação, que eu acho que é um ponto importante, porque hoje nós temos empresas de pequeno e médio porte no Brasil, e são empresas que a empresa, quando passa por uma dificuldade, essa é uma realidade, né, seu João Batista? A empresa passa por uma dificuldade, a primeira coisa que ela deixa de pagar é o tributo. Isso é um fato, né? Ela deixa de pagar o tributo porque ela precisa comprar a mercadoria para revender, ela precisa pagar os funcionários, etc. Só que isso gera uma consequência muito grande, né? A empresa, quando ela deixa de pagar a tributação, nós temos as penalidades que são aplicadas, essa empresa começa a responder por um processo de execução fiscal. Então, ou seja, como é que o senhor enxerga o pequeno e médio empreendedor hoje no Brasil, né, com essa carga tributária aí, por muitas vezes ele tem essa dificuldade de cumprir com suas obrigações, e quando deixa de cumprir, a penalidade é muito grande, porque nós temos um índice de mortalidade de empresas, né, que hoje no Brasil, em média em 5 anos, essas empresas elas desaparecem, não conseguem crescer, porque faltou um planejamento, mas também faltou uma organização no seu sistema tributário, né? Aí está a lógica, esse raciocínio está dentro da lógica do nosso sistema tributário realmente. O que acontece? Igual eu falei, aqueles grandes contribuintes, você tem poder de lobby, poder de pressão e consegue até mesmo o tratamento fiscal
diferenciado, de tal maneira que paga uma carga tributária em torno de 2%. Extremamente reduzido. Aqui em Minas Gerais hoje, por exemplo, a maioria dos contribuintes tem regime especial, só que aqueles que não têm esse poder de lobby acabam pagando uma carga tributária cheia. A própria Simples Nacional, que tem o objetivo de incentivar as pequenas empresas, as pequenas empresas aí para crescer e alavancar a economia, acabou sendo prejudicado, porque houve uma proliferação da substituição tributária. Uhum. Então, eles acabam arcando com uma carga tributária muito maior, muitas vezes, do que a empresa grande. Então, isso aí realmente por isso que tem essa alta taxa de mortalidade de empresas no Brasil, por causa desses benefícios, por causa da guerra fiscal, então aqui de tal maneira que a gente vive uma situação totalmente esdrúxula, né? Quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais. Então aqueles que estão pagando, aquele pobre coitado está pagando mais, ou sonega, mesmo assim sonegando, mais cedo ou mais tarde, realmente não vai ter condição de continuidade. E falta muitas vezes também para o empresário um planejamento, uma organização. O senhor citou num ponto importante aí, que é a ST, né? Que é a substituição tributária. Ou seja, tem empresas que elas acreditam assim: eu sou empresa de pequeno porte, eu sou Simples Nacional. E ela acha que ela está no melhor regime, no melhor sistema, e por vezes ela paga mais caro, né, por esses encargos, se ela adotasse um outro regime. Como é que o senhor enxerga isso? Uma empresa que não tem um planejamento adequado, que não busca um enquadramento correto, porque ela recebe a orientação de um contador: não, olha, você é pequeno, você é Simples Nacional. Será que isso é uma regra? Será que isso, de fato, tem que ser aplicado para toda pequena e média empresa? Não só para pequena e média empresa, para toda pessoa física ou jurídica, realmente ela tem que ter planejamento na vida, né? Tem que ter objetivo na vida. Então, é aquele velho ditado: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lugar serve. serve. Qualquer caminho serve, né? Então, e o caminho mais curto entre dois pontos, geralmente, é uma reta. Então, as pessoas têm que ter realmente um raciocínio, um planejamento para realmente tentar tornar a vida mais fácil e a solução dos problemas realmente ocorre também com naturalidade. E quando falamos muitas vezes em sonegação e pequeno, não vou dizer pequeno e médio, não, o grande empresário também, ele deixa de pagar aquele tributo e ele sofre uma penalidade, uma execução fiscal. E é muito comum as pessoas receberem a primeira orientação: receber uma fiscalização, um auto de infração, parcela. Vai lá e parcela, que você vai resolver o seu problema. Isso, eu vou falar agora como advogada, é uma grande dificuldade de você depois apresentar uma defesa. Por quê? A pessoa reconheceu a dívida, ela parcelou, entendeu, reconheceu. Como é que eu vou partir para um outro caminho? Como é que eu vou apresentar para o Poder Judiciário um argumento se você mesmo reconheceu? Tem defesa? Tem, não vou dizer que não tem, né? O fisco por vezes erra também, é possível encontrar alguma forma ali de defesa, mas o melhor caminho, o senhor como auditor fiscal, o melhor caminho para um empresário, quando se encontra numa situação em que ele não consegue regularizar a sua tributação, qual que é o caminho que o senhor poderia orientar aí os empresários? Que a gente sugere, as pessoas, igual eu falei, tem que ter planejamento tributário, tem que conhecer a legislação, tem que ter uma estrutura adequada realmente para acompanhar e não cair nenhuma cilada aí, de tal maneira que, se for pego pelo fisco, realmente a situação dele fica complicada, principalmente quando vem sonegando por muito tempo e as multas são pesadas e realmente não tem como arcar. A gente fica triste, assim, às vezes a nossa legislação tributária, eu na condição de fisco, às vezes, assim, quando eu põe muito na balança quando a vez do contribuinte é pequeno, porque realmente eu sei que a dificuldade dele sobreviver é muito grande, justamente porque o grande tem toda uma estrutura de apoio, assessoria uma concorrência tributária que não é uma forte, concorrência, né, além de leal, né? conseguir todo o tratamento tributário diferenciado, que tem uma carga tributária bem aquém do que o pobre coitado ali, que é o pequeno. Infelizmente, o nosso fisco, ele foca muito no pequeno ainda, porque pega aqueles cruzamentos de dados, vendas aí de cartão de crédito. Às vezes a pessoa omite, tem lá um faturamento de cartão, que as administradoras de cartão de crédito são obrigadas a entregar todo o faturamento, até do Pix agora vai entregar. Aí entrega lá e a pessoa às vezes faturou lá 100 mil no cartão, mas declara só 50 mil. Isso aí realmente não adianta, vai ser pego pelo fisco e depois a multa é pesada e fica... eu aconselho, quando acontecer isso, o fisco entrar em contato, ele tem que imediatamente tentar regularizar a situação para não entrar nas multas pesadas, né? Tentar entender a melhor forma, né? Se de fato aderir, porque o problema, muitas vezes, do empresário é quando ele faz uma adesão, né? Reconhece a dívida, adere a um parcelamento e não se planeja, ou seja, ele não colocou numa planilha se ele consegue ou não arcar com aquele pagamento, parcelamento, sem deixar que outras parcelas futuras também
comecem a vencer sem o efetivo pagamento. Por quê? Ele começa a pagar o parcelamento e deixa de pagar as outras parcelas futuras. Então, isso não resolve, ele está criando um problema para o futuro, Tem né? isso aí. Hoje nós temos aqui em Minas Gerais, é o regularize, né? Então a pessoa pode, Sim. dependendo da situação realmente patrimonial dele, situação de liquidez e outras coisas a mais, ele pode parcelar até em 120 vezes, né? Então consegue. Agora a gente tem Com que ver redução, também. né? Redução das A multas, maioria das redução. pessoas, a maioria das pessoas que montam pequenas e médias empresas, aí, do modo geral, elas são muito despreparadas, não tem aquele preparo realmente empresarial para gerir uma empresa. Que as pessoas têm que. Não pode confundir. É o princípio da entidade contábil, por exemplo, a pessoa não pode confundir pessoa física com pessoa jurídica. As pessoas, às vezes, tá vendendo ali, já pega o dinheiro para ele, como se fosse, já começa a gastar, e não Mistura, né? mistura tudo. É uma Mistura o confusão caixa. patrimonial que não sabe o que é pessoa física e pessoa jurídica. E depois, quando o bicho pega, o cara, geralmente. É o teu negócio. Aqui no Brasil você assiste você assiste, é muito comum você assistir isso, né? A empresa quebra, mas o dono da empresa tá lá, continua lá, numa vida na babesca, né? Ele conseguiu, né, de alguma forma, proteger o seu patrimônio. É muito comum, eu lido muito com empresários, eu acompanho de perto, e tem empresário que não sabe qual o imposto que ele tem que pagar. Ele só fala assim, ó, não sei, contador manda a guia, eu pago, mas o que ele está pagando, ele não faz a menor ideia. E uma outra situação que o senhor colocou também é porque a empresa, eu quero montar uma empresa, eu me preocupo com a estrutura da empresa, onde vai ser, o que eu vou fazer, qual marketing que eu vou utilizar, mas ela não entende o seu negócio. Então, quando alguém fala, Renata, eu gostaria de montar uma empresa, eu falei, faz um plano de negócio. Depois que faz um plano de negócio, faz um plano de ação. Depois que você fez um plano de negócio, um plano de ação, você conseguiu entender, pelo menos na parte teórica, como que vai funcionar toda a sua estrutura. Aí, a partir daquele momento, você começa a colocar a sua empresa em prática, ou seja, vai se preocupar com outros pontos. Eu gosto muito de indicar, e aqui não é uma propaganda, mas é o que eu gosto de indicar e fiz, o Empretec, que é um curso do Sebrae. Eu acho que é um curso assim, que qualquer empreendedor ele deveria fazer antes de iniciar o seu negócio, ou se não iniciou, que se já iniciou, que ele pode fazer também. Isso traz um conhecimento muito grande sobre o que é empreender. Né? E isso é uma preocupação quando falamos em encargo tributário, é um ponto que a pessoa não se preocupa, né? Eu não sei nem que imposto que eu tenho que pagar, não sei nem qual que é o enquadramento, qual que é o melhor enquadramento, isso não é um eu já ouvi assim, ó, isso não é um problema meu, eu falo, mas isso é um problema da sua empresa, e você está diretamente ligado à sua empresa, né? Isso é muito comum. Mas, produção, vamos voltar à outra tela, acho que a gente não terminou de falar dela, né? Falamos alguns pontos. Tá aí a questão Isso falando da sua tributária. ligação, né? E ainda A questão tem de alguns. estoque de contencioso, né? Justamente essas autuações que o fisco faz e o contribuinte não paga, vai para o contencioso, para a cobrança na justiça, né? Uhum. Nós temos também 5 tri aí de estoque de dívida ativa, que ainda não foi para cobrança judicial, mas está lá. 100 bilhões de burocracia que a gente gasta por ano aí, basicamente. E coloquei para vocês lá de 190 países, a gente está lá no 180º, 84º posição no sistema tributário mundial. Pode passar para Uma a página posição ruim, seguinte. né? Nós temos aí, ó, a função da reforma tributária é extinguir 5 tributos, né? PIS, COFINS e IPI, ICMS e ISS, que é o ICMS e ISS é imposto, um é estadual, o outro é municipal, que vai fundir no IBS. Uhum. Nós temos a criação aí de 3 tributos, então IBS, CBS e IS, que é o imposto de seletivo, que ele é externalidade negativa, e que é isso? É imposto do pecado, né? Seria o consumo do pecado, igual bebida Sim, sim. alcoólica, cigarro, essas coisas assim. Então, ou seja, o IBS, tributação sobre o consumo, responsabilidade do Estado de Minas Exato, Gerais, estados e né? dos Vamos falar dos municípios. estados do município e do Exato, Distrito Federal. exato, CBS, responsabilidade da União, não é isso? Tende a exato. substituir PIS, COFINS O e IS IPI. também é da União. E aí o imposto seletivo, que é o imposto sobre os pontos que o senhor acabou de É o colocar, imposto do né? pecado, pessoal. Bebida, cigarro, enfim. Assim, simplifica bastante, né? Olhando assim, simplifica Exatamente. bastante. Já foi falado da questão do IVA, né? Que o IVA é dual, o IBS é subnacional dos estados e municípios, e o CBS e IBS é federal. O objetivo, isso aí, até da reforma tributária, o próprio IVA, o objetivo no futuro é até mesmo unificar, criar um imposto aí, o IVA, aí englobando esses 5 tributos aí praticamente, porque aí acaba realmente, assim, nos países desenvolvidos já existe isso, né? Porque a referência do IVA é de outros países, né? Só que Exato. aqui criou-se o IVA dual, Aí né? criou o IVA estadual, e o Estadual, municipal. municipal e o IVA federal. Então, Uhum. a liga de referência está lá prevista na legislação também, que vai ser criada, segundo alguns estudos agora, ela vai ficar em torno de 28%, é a alíquota da CBS e do IBS. Então está dentro dos parâmetros que é hoje ainda, mas ela pode cair na medida da transição, né, que vai fazer aqueles testes, como eu falei, em 2027 começa com os testes, 2026 vai começar, né, quer dizer, e aí
vai ver realmente quanto é que vai recolher e já vai começar a ter um parâmetro quanto é que pode ser a alíquota de referência, de A acordo com partir a do ano, arrecadação. a Por partir quê? do ano que vem começa 0,1 de IBS e 0,9 de CBS, Exato. 1% como um exemplo, né? As pessoas É, começam a entender como que vai funcionar essa porque tributação. pode surpreender, porque vai aumentar muito a base de tributação, né? Porque hoje, você vê os municípios pequenos, não tem legislação tributária, não tem nenhum código tributário, então lá não existe, ninguém nem viu falar em tributo. Praticamente ninguém paga nada lá, então, principalmente a questão de prefeitura, nem pode cobrar, porque existe aquela relação, relação com o prefeito, Uhum. então não se cobra. Com essa reforma, para aumentar a base tributária, como a legislação é nacional, não tem como correr, todo mundo vai ter que pagar. Então, a tendência realmente é diminuir a carga tributária. É a tendência, vamos ver como é que vai ser realmente no decorrer da transposição, né? Uhum. Vai ser criado também um comitê gestor, que vai ter Esse uma. comitê, hoje nós temos o Comitê Gestor do Simples Nacional, Exato, né? Então, foi agora é o Comitê Gestor do do IBS. IBS, vai ter toda uma estrutura realmente com 54 membros, né, 27 do Estado, 27 dos municípios, e Uhum. vão discutir realmente toda a legislação ali, a forma de cobrança, a forma de transferência, a forma de arrecadação, e toda uma estrutura realmente E entra aí muito o ponto da alíquota, né? ali E que também vai aí, ser porque discutido a ali, alíquota exatamente. vai ter que ser discutida, porque hoje cada estado tem a sua alíquota, ele tem a legislação própria, né? E o comitê gestor, ele tende ali a, pelo menos, não permitir, né, que volte aí a guerra fiscal, né? Esse é o objetivo, que Não não tem pode, como né? Isso aí, acontecer, né? né? Pode passar para outra tela. Tem outra tela ainda. Aí, igual eu falei, já coloquei até meu aumento da base da tributação, a não cumulatividade plena, né, que é o objetivo, o split payment, que é justamente o pagamento parcelado, e às vezes até a antecipação do pagamento de tributo. É, Esse split payment é que eu acho que vai ser uma dificuldade para as pessoas vai entenderem, vai né? exigir um aplicativo bastante portentoso, né? Segundo alguns entendidos aí, pessoas da área estão falando que vai até importar da Rússia, né? Que tem um aplicativo muito bom lá que já usa isso aí e tem bastante efetividade. Uhum. Vamos ver como é que vai ser. Então tem que ser um aplicativo poderosíssimo, realmente, que já vai proporcionar lá, a pessoa vai lançar lá e já vai gerar todo o parcelamento que tem que pagar de uma vez. Tanto o adquirente quanto o alienante vai poder pagar, né? Principalmente o adquirente, Só nesse para caso. explicar para as pessoas, porque o nome ainda é um pouco É, novo, né? O split payment é um sistema, eles estão criando agora, que você consegue separar. Tá? Eu vou explicar numa linguagem bem simples, só para separar o que é de fato o produto e o que é de fato o tributo. Então, como exemplo, você compra um celular por R$ 500 reais, o valor do celular é R$ 500 reais. A tributação desse celular, o tributo que incide sobre esse celular é R$ 130 reais. Então, você vai pagar R$ 630 reais. Só que você sabe que R$ 500 reais é do produto e R$ 130 reais é do tributo. Então, hoje isso fica muito claro para o consumidor, porque hoje você compra um celular, você não sabe o quanto de fato representa de produto e quanto representa de tributo, né? Quando eu falo em dificuldade, porque é algo muito novo, né? Nós brasileiros não estamos acostumados com esse sistema que separa de fato, inclusive o pagamento, né? O próprio fisco ali, ele já tem a separação até mesmo para receber. O contribuinte, né? Se ele for contribuinte de ICMS, inclusive ele pode fazer o pagamento separado para que ele tenha garantia de compensação desse crédito, porque a ideia é da não cumulatividade, né? Vai manter a ideia da não cumulatividade. Então, esse ponto aí, que eu acho que é um ponto que depende ainda de aperfeiçoamento, depende de tecnologia, estamos 100% na mão da tecnologia para conseguir fazer tudo isso funcionar, mas eu vejo como uma forma muito justa para que as pessoas entendam de fato o que ela paga sobre o tributo e o que ela paga de fato sobre o produto, né? E essa desoneração da produção, exportação e dos investimentos. Fala para a gente um pouquinho sobre como que vai funcionar isso na vamos ter, reforma. porque vai ter realmente a reforma tributária, ela trouxe lá também bastante, no caso aí, a desoneração, não isenção de vários setores estratégicos, né? E exportação dos investimentos também, justamente para alavancar a economia, para incentivar. Então, será dada isenção, ou então imunidade, de acordo com a situação, no caso da exportação, já é mesmo hoje, né, pela Lei Candir, mas aí vai ser realmente consagrado, né? Temos aí, porque a grande diferença é outra anomalia do nosso ICMS hoje, que a tributação é feita na origem. Então agora vai passar sobre o destino. Por que é tributação sobre o consumo? Então a carga tributária tem que incidir onde existe a pessoa que Onde vai que vai consumir, consumir aquele o que produto? consumiu. Sim. Então na renda. Então isso aí vai acabar e você não pode ficar exportando tributo. Então quando você vai mandar para fora do país, por exemplo, outro lugar assim, então o tributo tem que ser zerado, porque você não exporta tributo, senão Sim, você sim. perde competitividade. Isso aí no mundo todo já é feito assim.
Então, essa é a principal, é umas funções também realmente que está trazendo aí, vai trazer essa questão para alavancar e setores estratégicos da economia. E essa tributação do destino, ela hoje é muito diferente do que acontece hoje, como o senhor bem colocou, e o que acontece muitas vezes? A pessoa compra um produto no Espírito Santo e esse produto chega em Minas Gerais, paga-se tributo no Espírito Santo, paga um diferencial de alíquota em Minas Gerais, né? Então, ou seja, se eu compro um produto que ele comprei um produto no Espírito Santo, destinou a Minas Gerais, quem vai receber o tributo é Minas Gerais. Comprei um produto em Minas Gerais que vai ser entregue no Nordeste, em alguma cidade do Nordeste, é a cidade de origem, Exatamente. o estado de origem que vai receber esse estado tributo. Ou no município de consumo. Isso, então, ou seja, isso simplifica muito, até mesmo para entender, né, e deixa de forma igualitária esse sistema todo de tributação. Então, eu entendo que essa tributação no destino ela vai facilitar muito, tanto a organização interna, né, do pagamento dos tributos, como também para a população entender que não existe mais a diferencial de alíquota, como é que tudo isso funciona, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Quando eu falo em planejamento tributário, as pessoas acham que planejamento é para grandes corporações. E o senhor falou agora há pouco que o planejamento é importante para qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, porque ela é uma forma de se organizar, né? Conta um pouco para a gente sobre o planejamento tributário. Como é que o senhor enxerga ele? É fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Então a gente vê a questão de planejamento aí ligado muito, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas ficam muito usando aí a questão dessas terminologias que existem no direito tributário ou no direito fiscal, que seria a questão da elisão, aí eu vou até explicar da elusão e evasão fiscal, né? A elisão é aquilo realmente que a pessoa consegue alguma brecha na legislação para ela realmente entrar ali e ter algum ganho tributário, ou até mesmo, esses lobistas, empresas maiores que têm condição de fazer pressão e conseguir algum tipo de benefício fiscal também, então ela vai ser beneficiada de algum tipo de elisão fiscal. Uhum. Já a ilusão, questão de ilusão já é uma artimanha, né? As pessoas realmente tentam dar uma roupagem, uma manobra, né? uma roupagem de uma transação comercial que não é a real. Uhum. Ela simula ou dissimula uma operação. A coisa mais comum é o seguinte: às vezes a pessoa vai fazer simula uma venda que na verdade é uma doação. Então as pessoas, para ficar livre do ITCD, que é paga o mais caro, ITBI, com uma alíquota menor. É mais caro que o ITBI, então paga, é muito comum isso aí. Então são fórmulas que as pessoas utilizam, mas que pode ser já evasão fiscal não é, a pessoa realmente omite receita, usa nota fiscal falsa, ou seja, pratica toda sorte de manobras que infringem a legislação tributária e que estará sujeita realmente a penalidade, inclusive previsto na Lei 8.137, que é o crime contra a ordem tributária, né? Prevê penalidades, prisões, essa coisa mais aí. Claro. Mas aqui no Brasil, o que eu vou fazer? No Brasil também, acho que, só voltando nesse assunto, eu acho importante, a gente precisa criar uma educação realmente fiscal, para a gente criar a questão da importância do tributo, que é justamente que tem a função social muito importante, porque as pessoas, quando sonegam, está prejudicando a sociedade, do modo geral, né? Porque qualquer países grandes, países desenvolvidos, considera a sonegação fiscal como um crime hediondo, porque é um crime que prejudica toda a sociedade, que gera miséria. Então as pessoas realmente são educadas desde pequenininha na escola da importância do tributo para a sociedade. Uhum. Isso aqui no Brasil não existe. Então as pessoas às vezes sonegam a Lei 8.137, a pessoa pode sonegar para tudo ter sorte de prática de evasão ou de crime fiscal, mas se ele chegar lá e resolver parcelar, a perder de vista, o crime deixa de existir. E uma forma, por exemplo, vamos falar um pouco da pessoa física, né? Como é que ela pode se planejar? Um planejamento sucessório, eu acho que é uma forma de conseguir uma redução na carga tributária de forma legal, né? Então, aqui, nós não estamos falando de forma nenhuma em sonegar, estamos falando em se organizar. Então, quando você faz um planejamento tributário, quando você se organiza por meio de um planejamento sucessório, em movimentações que você faz com o seu patrimônio, porque tem pessoas que administram o seu patrimônio como pessoa física, mas, na verdade, ela
deveria ser um contribuinte regular, né, de ICMS, ou seja, ela exerce atividade econômica e, por vezes, ela paga um encargo tributário na pessoa física por falta de conhecimento, que ela poderia fazer tudo isso na pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica também, na escolha adequada do regime, nós falamos disso agora há pouco, sobre o Simples Nacional, é uma regra, né? Eu sou empresa pequena, eu normalmente converso com empresários, mas qual que é o regime? O Simples. Ele já me fala assim, uai, o Simples, você não sabia disso? Eu falei, mas não é uma regra, tudo bem que é um sistema simplificado, eu falo assim, simplificado no momento de você pagar, né? Você paga o DAS e pronto, mas todo o mecanismo por trás do Simples Nacional, ele é complexo, principalmente a divisão dos tributos ali, estadual, municipal, federal, enfim. Então, quando você pega uma pessoa jurídica que ela não escolhe, ela não está dentro do regime adequado para o seu segmento, ela paga um encargo tributário muito maior. E ela deixa de ter competitividade. Por quê? Porque esse encargo tributário ele tem que acrescentar isso no valor do seu produto e o seu produto acaba não sendo um produto competitivo. Então, eu vejo muito isso, né? Uma forma de você planejar corretamente a sua empresa um dos pontos é enquadrar corretamente no regime que é mais benéfico para você. E aqui nós não estamos falando em sonegar, estamos falando em planejar, né? Isso é um ponto importante, né? Mas se eu gostaria de falar mais um ponto sobre essas empresas, que a gente vai fazer um bate-bolazinho aqui no final, só para falar um pouco, né, sobre alguns regimes específicos. Eu vou falar, planejamento agora, você já colocou isso aí muito bem, é questão de a pessoa tem que conhecer o negócio dele. Quando você vai realmente tentar criar alguma empresa ou montar algum negócio, você tem que fazer um estudo bem preliminar, realmente estudar, preparar, vale para tudo, né? Se você vai dar uma assessoria tributária ou que seja contábil, você precisa se preparar, estudar. Hoje em dia, infelizmente, a inovação tecnológica é muito forte, porque você sabe hoje, amanhã já não vale mais nada, então você tem que estar sempre se reciclando, sempre se reestudando. Então você não pode ficar parado, não, porque senão. E essa é a nossa legislação, Então né? isso vale para a empresa também. Aí você vê hoje quais as empresas realmente que estão explodindo aí realmente no mercado. É startup, as pessoas começam praticamente nada, de repente as pessoas planejam, vai e geralmente aquela empresa realmente ali vira Cria, um monstro cresce, em termos de receita, né? Então, e as megas empresas acabam perdendo espaço até com ameaça de falência, a gente vê vários exemplos aí no Brasil e no mundo, porque justamente não acompanhou a evolução tecnológica, ficou parado num tempo e realmente foi atropelada, né? E não conseguiu. E isso é muito comum encontrarmos empresas que não Falta se de preparam, planejamento, né? falta de planejamento. E para a empresa, vou falar desde a parte tributária, como a parte de gestão também, não existe receita de bolo. Não tem, o que eu tenho que fazer para a minha empresa funcionar bem com o regime tributário adequado, com a gestão adequada, ou seja, esse trabalho ele é muito pessoal, você tem que estudar aquela empresa, o passado dessa empresa, né? Como que essa empresa chegou até esse momento. Seria ótimo se alguém contratasse um advogado e falasse assim, olha, eu quero fazer um planejamento tributário para uma empresa que eu ainda vou criar, né? Mas isso não acontece. Normalmente eles se preocupam quando já existe algum problema, né? Quando começa a sofrer um volume expressivo de encargo tributário ou quando já está ali com uma execução fiscal ou alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, essa falta de preparo, de orientação que hoje os empreendedores, os empresários têm no Brasil, chega naqueles números que o senhor chegou a apresentar aqui, né? Aquela quantidade, aquele volume expressivo de sonegação, de tributos e de valores ainda a receber, que prejudica o Estado e a empresa muitas vezes fica inviabilizada, porque ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer, porque tem sempre ali um protesto, aí já liga desespero, protestaram meu nome. Isso acontece. Hoje o Estado, a União, eles têm isso como uma possibilidade, né, de protestar o nome da empresa, inviabiliza economicamente essa empresa, porque ela não consegue mais crédito, não consegue mais uma linha de crédito numa instituição financeira, mas é uma forma que ela precisa ali, o Estado e a União utilizam isso como uma forma de receber o valor devido e de alguma forma inviabiliza economicamente aquela empresa que não passava, né, não tinha essa negativação. Mas vamos lá, com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, a reforma tributária, o ICMS vai ser extinto ou não? Está previsto para ser extinto em 2033. 2033, né? Essa é a grande dúvida. Mas vai acabar com o ICMS, né? Vai ter substituição. Vai deixar alguns filhotes malvados aí, mas vai continuar. Né? Filhotes malvados? Igual as questões dos benefícios fiscais, questão dos créditos acumulados. Vai ter toda uma estrutura aí que vai ser paga durante o decorrer do tempo. E falamos também, queria até voltar um pouquinho, na tributação sobre o patrimônio. Fala-se muito sobre tributação sobre grandes fortunas,
isso agora vai ser uma justiça fiscal, porque isso acontecia, enfim, então existe a previsão de IPVA para aeronaves, por exemplo, né? Como é que o senhor enxerga isso de pronto, assim? Tem que ter, não tem cabimento, né? Hoje, por uma decisão do Supremo, não estava cobrando IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos, né? Então é um absurdo. Então começou a cobrar agora isso aí. Eu vou necessário. Eu vou fazer não é uma crítica, é um apontamento, né? Porque existe a possibilidade de incidência de IBS sobre aeronaves, e enfim. Só que também existem as exceções. Uma das exceções são as aeronaves utilizadas na agricultura, né? Que isso já é um padrão. Mas tem uma situação específica ali que também é isento de IBS, o operador certificado para prestar serviços a terceiros. Eu desconheço uma pessoa que tem aeronave na sua pessoa física. Normalmente é na pessoa jurídica, como regra, né? E essa empresa pode utilizar deste caminho para não ser um contribuinte de IBS. Como é que o senhor chegou a analisar esse ponto? Acha que isso pode ser uma estratégia de planejamento? A reforma tributária, por enquanto, saiu lá a lei complementar 214, 214, né? Isso. E agora vai sair a regulamentação da lei complementar. Então, eles vão realmente dissecar todas essas questões realmente que está sendo colocada, né? Uhum. Isso aí vai ser bem detalhado, de tal maneira que vai caracterizar quais operações realmente que estariam enquadradas naquele critério de isenção. Então, vai ser muito bem. Aquele que tentar burlar isso aí poderá sofrer algum tipo de desconsideração do negócio e ser autuado, multado. Que é o que o senhor falou há pouco da ilusão, né? Da ilusão. A pessoa justamente vai tentar maquiar uma situação forjar que não uma é realidade que não é real. Então isso é um ponto, né? Mas vamos lá. Pessoa física também deve realizar um planejamento tributário? Essa pergunta você já respondeu, mas eu acho ela importante. É o que eu disse, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a pessoa tem que ter realmente planejamento, objetivo na vida, para saber onde quer chegar. Senão, realmente acaba dando com a porta na cara constantemente. E a reforma tributária? Nós chegamos a falar um pouco de onerosidade, né? O senhor acha que vai diminuir? Vai manter? O objetivo da reforma tributária atual, que é sobre consumo, é justamente manter a mesma carga tributária. Então, não vai ter aumento de carga tributária. Então, tem que ver, vai passar por essa fase de teste aí, por isso que a transição é um período longo, e vai saber como é que vai ser a arrecadação, porque vai aumentar muito a base de tributação ao mesmo tempo. Ela teve uma função social quando criou a cesta básica bem ampla, né? Inclusive carnes e artigos de alimentação, que vai uma cesta com centenas de itens, né? Uhum. Então isso aí tudo realmente vai acabar pesando na alíquota de referência final. Mas como aumenta também muita base de tributação, uma vai compensar a outra. Vamos ver como é que fica. Aumentar não vai, o objetivo justamente é manter a mesma carga. Ou então diminuir, mas aumentar não vai. E o objetivo, então, ou seja, não vai aumentar, não vai diminuir, mas vai simplificar. Exato. Né? Vai deixar o tributo mais claro. A grande virtude dessa reforma é simplificar e criar essa questão aí. Aumentou a cesta básica, tem a questão do cashback, família cadastrada no CAD único. Tudo isso aí realmente que não existia, agora vai passar a existir. Na energia, né? Eu vi alguma coisa relacionada à energia também. Tem vários casos aí. Aquelas pessoas realmente em situação de vulnerabilidade, vai ter a questão do cashback. Então, você está cadastrado no CAD único, ele guarda a nota fiscal que ele vai ter direito, vai ter todo um cadastro que vai restituir esse valor do imposto pago para ele. Entendi. Isso é um benefício que hoje as pessoas não conhecem. A energia e gás, por exemplo, é 100%. Alguns outros vão ser 50%, 20%, mas ele vai ter direito. Entendi. E isso, não vamos dizer, vai ser restituído para essa pessoa. Eles vão criar alguma forma. É tudo muito nebuloso para a gente, né? Não, já não é tão fácil. Tendo um CAD único, a pessoa realmente lá cadastrando um documento fiscal ou comprando lá, deve ter, já dá um nome lá e você vai cair automaticamente na conta. Já cai automaticamente. Né? Tá. A restituição vai ser em espécie, não vai ter uma compensação, não, na redução vai reduzir, igual o cartão do CAD, a pessoa cartão hoje, Bolsa Família, por exemplo, então tem aquele controle ali, né? Então já vai cair direto na conta lá e pronto. Excelente, excelente. Realmente é um facilitador e vai ajudar muito, né, a população que realmente que a reforma realmente proporcionou. Tem muita coisa boa nela, né? Mas agora é só uma fase, né? Essa reforma tributária que é sobre consumo, agora nós vamos começar realmente a reforma sobre patrimônio e renda, que é mais complicado. Porque, infelizmente, na conjuntura e nas forças que comandam o país hoje, elas são forças retrógradas. Então, fica muito difícil mexer na classe rica. Então, a gente fica mexendo no consumo e tentando beneficiar a classe mais pobre, mas o rico realmente não quer pagar tributo, né?
infelizmente. Isso é no mundo todo, né? Ainda assim, a reforma tributária é um começo, né? Ainda tem etapas e muitas etapas aí, regulamentação. A primeira lei complementar agora 214, salvo engano, são 344 artigos, né? Uma das, imagine Não, quantas demais, leis são aí. 540 e poucos. 540, então são 544? Então eu sei que são alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, é uma lei extensa e ainda precisamos de um conhecimento muito aprofundado para poder falar com propriedade, né? Mas ainda assim, ainda dependem de outras regulamentações. Então, temos muitos assuntos ainda E pela ela, frente. assim, a 214 ainda ela é concisa, né? Ela é concisa. Agora, o Uhum. regulamento mesmo do 214 é que vai abrir todo aquele leque ali para explicar, inclusive essa questão aí das aeronaves, quando é que ela está sujeita à isenção, quando não. Então, isso aí, se a lei tem de 514, pode esperar o regulamento para ter pelo menos uns 2.000, uns 2.000 artigos. Tem muito período para estudarmos aí, né, seu João Batista? E temos que Mas atualizar, não vai tem ser outra. muito melhor do que hoje. Hoje é É. centenas de milhares aí Hoje, de se for falar legislação. só em ICMS, já supera isso É, aí, né? Fora os outros lógico, tributos. se for para lá em Minas Gerais aqui, deve ter pelo menos umas 10.000 normas tributárias só em Minas Gerais. Porque é muita resolução, até o regulamento, consulta, cada contribuinte tem um regime especial praticamente. Hoje é por segmento, mas tem lá, todo mundo tem, que é uma legislação específica. E isso dificulta o contribuinte, dificulta a fiscalização, né? Dificulta a contabilidade, o advogado, porque você não tem uma clareza da norma, Não tem então chega uma norma e transparência fala, nenhuma, peraí, né? que norma é? Não, essa norma aplicada com essa, e ainda tem um entendimento, né? Que você ainda aplica o entendimento na legislação específica, ou seja, tem muitas etapas aí, nós vamos caminhar, eu tenho certeza que para um ponto bem positivo com a reforma tributária, vem enxergando todas as mudanças de forma muito da forma que o senhor colocou, né, muito prática, com mais simplicidade. Voltamos todos à estaca zero. Fica aí uma dica, né, aos profissionais que estão iniciando na área, né, uma grata felicidade, porque vai acabar, eu falo, equilibra, né? Aquele profissional que já está há 40 anos no mercado e o profissional que está entrando agora tem que estudar tudo de novo, né? Então, ou seja, acaba que tudo isso deixa os profissionais aí, estudantes, inclusive, na área do direito, com uma certa segurança de que estamos todos iniciando um trabalho, iniciando os estudos e ainda com muito aprendizado pela frente, né? Já estamos chegando aqui no finalzinho. Agradeço muito a presença do senhor, agradeço a sua confiança, né? Nós sabemos que falar sobre esse tema é algo que representa para toda a sociedade brasileira, nós não estamos falando para um segmento, estamos falando para todas as pessoas, elas são afetadas de alguma forma com o tributo, e o que falta é a clareza, né? Eu acho que a pessoa não tem um entendimento. Então, a confiança do senhor no programa, sim, me deixou muito feliz, porque é um programa que está iniciando agora, né? Não é fácil a gente trabalhar uma estrutura, conseguir a confiança das pessoas, para que elas venham aqui falar um pouco mais, mas isso foi muito importante. Queria te agradecer muito, queria agradecer o Sinfaz Fisco também, né, que eu sei que é um sindicato que desenvolve um trabalho há 36 anos, e aí o senhor pode ficar à vontade também para falar do Sinfaz Fisco, um pouco do trabalho que vocês desenvolvem lá. Eu que agradeço realmente, fico sempre bastante satisfeito e agradeço o convite pela confiança que foi depositada a mim. E a gente está sempre à disposição para discutir temas realmente da área tributária ou da área mesmo de contabilidade governamental, se for preciso. E queria destacar realmente, o Sinfaz Fisco aí tem tido uma atuação muito brilhante aí, até mesmo assim aqui em Minas Gerais, tem ajudado todos os sindicatos, até no cenário nacional, conseguimos realmente vitórias importantes aí na labuta do dia a dia aí para conseguir vantagens, né? Manter os direitos dos servidores. Temos uma atuação muito forte na Assembleia Legislativa, a gente virou fonte de informação, porque a gente esclarece qualquer dúvida que o governo atual, infelizmente, de Minas Gerais, fica omitindo muitos dados e não gosta de passar informação nenhuma, joga lá algum projeto de lei e, às vezes, através de fake news, tenta impor goela abaixo dos deputados algumas aprovações que não tem nenhuma relação com a realidade. O Sinfaz Fisco vai lá, apura, esclarece, coloca para os deputados, de tal maneira que é um papel relevante aqui realmente em Minas Gerais e só tenho a agradecer tudo isso. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigada a todos que participaram, espero que de alguma forma tenhamos contribuído aí com o seu conhecimento e aguardo vocês no próximo Segurança Patrimonial.